Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, da pensadora Bell Hooks. Mas antes da gente começar a discussão, eu queria explicar um pouquinho sobre esse vídeo, porque era para essa discussão acontecer hoje mesmo aqui no canal, às 19 horas, só que em formato de live, não em formato de vídeo, mas estamos com dois problemas aí. Um em relação à minha internet, que anda oscilando bastante. Inclusive ontem a gente estava fazendo uma live sobre a Divina Comédia e a live travou no meio, por conta da minha internet, e não deu pra gente concluir. Mas também em relação a como o YouTube vem fazendo os engajamentos de vídeos e de lives. Eu percebo que quando se trata de live, o engajamento acaba sempre sendo muito curto pelo modo como o YouTube indica, enquanto que quando estamos falando de vídeos, essa indicação do YouTube enquanto conteúdo acaba sendo muito mais duradoura, acaba sendo muito mais permanente. Pelo menos por enquanto a gente fica assim, tentando fazer mais vídeos do que lives, mas a discussão do livro, desse livro em específico, vai acontecer da mesma maneira. A gente teria duas lives, uma nesse sábado e outra no sábado que vem. Primeira live para discutir os primeiros 9 capítulos e a última live para discutir os 10 últimos capítulos. O Feminismo é para Todo Mundo é então uma obra composta por 19 capítulos, nos quais a autora vai passar por diversos temas relacionados ao feminismo, diversos temas importantes para o feminismo, e a gente discute então hoje os 9 primeiros e no vídeo do sábado que vem a gente discute então os 10 últimos capítulos. Algumas coisas são essenciais na discussão da Bell Hooks nessa obra, que é a defesa de um feminismo que escape a espaços restritos, seja o espaço da universidade ou seja o espaço das organizações de militantes feministas. Ela defende o que ela já defende em outras obras, a ideia de que o feminismo ele não é só para mulheres, não é um movimento que deve ser feito somente para mulheres e somente por mulheres. Ela defende de modo muito enfático que uma sociedade feminista só vai ser alcançada, só vai ser construída a partir do momento que todos os grupos sociais estiverem contemplados dentro da discussão feminista. Então, a partir do momento que essas discussões contemplarem a educação de crianças e adolescentes, ou a partir do momento que essas discussões contemplarem a participação ativa dos homens, então a partir daí sim a gente pode construir uma sociedade que se pretenda feminista, que se pretenda mais inclusiva. Outros fatos, outras ideias que já estão presentes em outras discussões suas e que são retomadas também aqui nessa obra, é o fato de que não dá para pensar somente no feminismo. Qualquer discussão feminista precisa incluir outras discussões, outros marcadores sociais, como aqui no Brasil, por exemplo, o marcador de classe e de raça são marcadores extremamente importantes. Não dá para falar aqui no Brasil de um feminismo que seja desvinculado dessas discussões de quem sofre mais violência, quem sofre mais com essa estrutura, com as estruturas opressivas que a gente tem aqui, as estruturas de classe, as estruturas de raça, as formas de trabalho, enfim, é preciso a gente ampliar a discussão feminista e tentar sempre conversando com outros marcadores sociais, com outras formas de opressão, porque só assim a gente consegue, então, transformando a sociedade de alguma maneira. A gente entende, para Bell Hooks, então, que o feminismo ele vai muito além de algo que seja individualizado, né? Então, não é somente sobre eu me tornar feminista ou não é sobre eu conseguir uma emancipação, é sempre sobre de que maneira que a gente pode transformar a sociedade, de que maneira que a gente pode promover mudanças reais, eficazes e duradouras. Claro que dentro disso a gente entende que a mulher vai sofrer por uma série de fatores particulares pelo fato de serem mulheres, mas essas discussões precisam sempre estar atreladas a outros marcadores para não correr o risco de fazer com que o movimento feminista seja ou aconteça de uma forma que acabe contemplando somente a discussão ou somente as necessidades de um determinado grupo de mulheres, como muitas vezes acontece. E aí ela fala de algo também que é bastante importante, que é a ideia que, ao mesmo tempo que a gente precisa teorizar o feminismo, a gente precisa ter um corpo crítico, ter um corpo teórico feminista, isso é extremamente importante para as discussões avançarem, inclusive, mas também é importante a gente lutar bastante para que esse feminismo não fique restrito ao espaço das universidades. E ela vai mostrar, então, aqui nesse livro, a partir de sua trajetória, a partir de sua experiência pessoal, de que maneira que muitas vezes ela viu isso acontecer dentro dos espaços nos quais ela atuava,
justamente porque esse feminismo acaba muitas vezes ficando restrito a um grupo de mulheres, não contemplando outros grupos de mulheres e principalmente acabam não chegando em quem mais sofre com os marcadores e com as formas de violência e de opressão que a gente tem dentro da sociedade. Uma coisa que para mim fica evidente quando a gente discute Bell Hooks e que ela discute lá no capítulo 1, chamado Introdução, Aproxime-se do Feminismo, é a ideia de que a gente precisa ter definido um conceito feminista. Então a gente sabe hoje que a gente tem aí diversas vertentes feministas, então definir o que pra gente seja o feminismo é extremamente importante para a gente conversar e para a gente discutir, entender o que a gente quer da sociedade, o que a gente quer e deseja de transformação. Para Bell Hooks, ela define o feminismo como sendo um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. Então a gente percebe aí uma ideia que possa parecer bastante radical, mas ela se diz inclusive uma pessoa radical. O feminismo ele precisa ser um movimento que precisa visar a alteração das estruturas. Não dá pra gente falar num feminismo que queira sempre promover pequenas mudanças, pequenas alterações, pequenas conquistas e se contentar com essas pequenas conquistas. Até porque essas conquistas a gente pode perder. Então, se a gente pode falar aí numa discussão que é bastante importante para o feminismo, que é a discussão do direito ao aborto, muitas vezes a gente vê retrocessos nas legislações relacionadas à legalização do aborto, justamente porque esses pequenos direitos conquistados, eles não são de fato conquistados para sempre. Eles estão, mas eles podem deixar de estar. Então a Bell Hooks ela fala no feminismo como um movimento real de transformação social e não de pequenas conquistas, como muitas vezes possa parecer. Na sequência, ela passa, então, a discutir bastante a questão do sexismo e ela fala que é muito importante a gente dar nome para as coisas, a gente atribuir um nome para as coisas, para a gente entender como as coisas funcionam. Ela fala que quando a gente entende que o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a gente entende que todo mundo é responsável por disseminar o sexismo, não é uma questão somente de mulheres contra homens, como muitas vezes possa parecer. Se todo mundo é responsável por passar o sexismo para frente, então quanto mais pessoas estiverem dispostas a não fazer isso, homens e mulheres, é muito mais interessante para um movimento que se pretenda transformador. E ele tira também, eu acho interessante que essa discussão ela acaba tirando a mulher somente dessa condição de vítima. Então, a partir do momento que nós somos socializados dessa maneira, o homem se socializa como opressor e a mulher se socializa como oprimida, é importante a gente entender que a gente tem um papel de ação aí que é bastante importante. Por isso, justamente, que ela fala da importância do diálogo com as massas. Então, se a gente entende toda essa necessidade, também é importante que a gente estenda essas discussões para além dos círculos universitários ou para além de círculos privilegiados. Mais adiante ela fala também, lá no capítulo Políticas Feministas, em que ponto estamos, ela faz uma discussão que eu acho extremamente pertinente e necessária da gente pensar, ainda mais hoje, no modo como a sociedade está se transformando, especialmente a partir da influência das redes sociais, que ela vai chamar de um feminismo de mídia, vamos dizer assim. É o feminismo que circula na mídia. Então, se a gente olha em diversos programas das grandes redes de televisão, ou se a gente olha muitas vezes nas redes sociais, o feminismo que ganha espaço, o feminismo que ganha força, é justamente um feminismo que não se pretende transformador. Vai ser o feminismo que vai ter frases de efeito como o lugar de mulher é onde ela quiser, nós somos livres, nós somos responsáveis por nossas escolhas, como se nossas escolhas também não fossem frutos da nossa socialização, né? Mas a Bell Hooks ela vai falar a respeito de um feminismo que circula e que é aceito na mídia. E por que um determinado feminismo é aceito na mídia? É aceito nos grandes espaços de discussão? Justamente porque é um feminismo que não confronta, não enfrenta, não chama para briga, vamos dizer assim. A Bell Hooks ela diz que a gente tem que chamar as coisas pelo nome e a gente tem que buscar um feminismo que não vai beneficiar somente um grupo de mulheres. Então esse discurso do feminismo enquanto somente esse espaço de escolha, de liberdade e de eu poder ter minhas próprias decisões, ele é um feminismo que beneficia somente quem já é privilegiado economicamente, quem já é privilegiado em termos de raça. Não é um feminismo que chega ou que alcança quem é de fato oprimido pelo sistema. Então a gente precisa estar sempre questionando aí, opa, de onde que vêm minhas ideias, de onde que vêm essas concepções que eu acabo trazendo e que acabam fazendo parte da minha vida. E principalmente, de que maneira que eu faço as escolhas que eu faço. As nossas escolhas, elas não são fruto aí de uma
somente dessa liberdade que a gente acha que existe, porque inclusive as nossas escolhas elas são determinadas por uma série de fatores que a gente não tem muito controle. Em vários momentos, em vários capítulos, ela vai puxar uma discussão e vai falar do efeito de uma cultura cristã no modo como a gente entende essas relações entre homens e mulheres. Então, quando ela fala de chamar um feminismo para conversar com as massas, ela também mostra a importância e a força do cristianismo no modo como a gente se entende. Então, para a gente que muitas vezes já entende a necessidade de um discurso de libertação, do discurso de desconstrução das opressões, para muitas mulheres e para muitos homens, essa relação de subordinação ela é natural porque ela é o modo como Deus deseja, o modo como está na Bíblia. Então, a partir do momento que a gente tem uma sociedade que tem uma ideologia cristã tão forte e que coloca de fato a mulher como subordinada ao homem, de fato é muito mais difícil combater essa opressão, porque esse discurso ele combate aí uma outra ideologia que é muito mais forte do que o feminismo, que é a ideologia cristã. Outra discussão bastante necessária que ela faz, outro enfrentamento ideológico que ela faz, além da questão das igrejas e do cristianismo, é em relação à política. Ela diz que não dá para a gente discutir, desvincular o feminismo da política. O feminismo não é um movimento apolítico. Não dá pra gente entender que a gente pode pegar o feminismo e simplesmente encaixar na vida da mulher, independente de qual seja a sua concepção, independente do que ela defende. A mulher, ela precisa ter isso claro conforme ela vai entendendo, conforme ela vai mergulhando, conforme ela vai se apropriando dos conceitos feministas. Da mesma maneira que ela precisa definir o que ela quer em termos de transformação social, quando a gente fala das relações sexistas, também é importante que ela defina o que ela quer em relação às transformações sociais, em relação às transformações de classe. E para isso não tem como a gente desvincular isso tudo de uma discussão política que é extremamente necessária para o feminismo. No capítulo seguinte, conscientização, uma constante mudança de opinião, Bell Hooks vai falar a respeito de como homens também acabam sendo prejudicados com as relações sexistas. É claro que ela vai apontar que os homens são beneficiados por um sistema sexista por meio de uma série de maneiras e de fatores, mas também a gente não pode esquecer que os homens acabam também tendo prejuízos com as relações sexistas. E é preciso mostrar esse prejuízo aos homens. É preciso que os homens entendam quais são os seus prejuízos, o que ele perde com as relações sexistas, para que eles consigam também participar. Então, a gente vai percebendo a importância para Bell Hooks da inclusão e da ampliação do feminismo, não somente para todas as mulheres, mas para todas as pessoas. Todo mundo precisa entender que, independente de qual seja o seu lugar social, independente de qual seja o seu espaço, a gente precisa visar transformações sociais para a gente poder conseguir uma sociedade mais justa, mais democrática, que de alguma forma transforme não somente a nossa vida, mas a vida de todo mundo. Mais adiante ela vai trazer outra discussão bastante importante para as discussões feministas, que é a questão da legalização do aborto. Bell Hooks fala de um país no qual o aborto é legalizado, e aqui no Brasil a gente sabe que a gente não tem ainda legalização do aborto e parece que vai demorar a gente chegar nesse momento. Em vários países estão na mesma situação que a nossa, que o aborto não é legalizado, mas ela vai fazer essa discussão que é bastante importante, é bastante necessário da gente conversar. O fato do aborto não ser legalizado não impede as mulheres de abortarem. Isso não faz com que as mulheres não abortem. Muito pelo contrário, o que vai fazer é que mulheres que têm condição financeira consigam lugares seguros e lugares com suporte médico para poder abortarem, enquanto que as mulheres pobres vão recorrer às vias e aos recursos que elas têm, e que muitas vezes essas vias e recursos vão trazer sérios prejuízos à sua saúde, ou muitas vezes vai custar a sua vida, mas o fato da gente não ter um aborto legalizado não impeça que as mulheres abortem. E além disso, a gente vai criando uma série de tabus. Como a gente está falando de um crime, a gente não consegue conversar sobre isso abertamente. A gente tem dificuldade para falar sobre isso nos espaços das escolas, para conversar sobre gravidez no espaço das escolas, sobre gravidez indesejada nos espaços públicos, nos espaços das televisões, nos espaços das escolas, porque tudo é permeado por um conservadorismo que é extremamente forte. Então, pensando na nossa realidade, que a gente vive cada vez mais e vive nos últimos anos uma onda de conservadorismo,
É difícil a gente conversar até sobre prevenção da gravidez, justamente porque tudo é tratado como tabu, tudo é tratado com um grande perigo, e isso não faz, novamente, isso não faz com que as mulheres não abortem. E conversar, a legalização do aborto, ela traz, entre outras coisas, a segurança para a mulher, ela traz, entre outras coisas, essa possibilidade de construção desse espaço de discussão. Mas além disso, além dessa discussão que a gente já tem e que é corrente, a Bell Hooks ela vai trazer uma outra questão que também é bastante necessária. Quando a gente fala na não legalização do aborto, a gente fala de algo que as pessoas não querem falar sobre, não querem que exista a legalização do aborto, mesmo sabendo que o aborto existe. Então a gente percebe, conforme a Bell Hooks vai discutindo, que o grande problema, além desse, é o fato de que as pessoas não querem um aborto legal e seguro e gratuito. Um dos problemas, então, e talvez um dos problemas centrais as pessoas não querem pagar essa conta. As pessoas, pensando aqui no Brasil, que a gente tem um sistema único de saúde, que a gente tem uma saúde gratuita, onde aconteceriam esses abortos legais e seguros? Aconteceriam, muitos deles aconteceriam na rede do SUS. E o fato que a gente tem, a discussão que a gente tem as pessoas resistem a essa legalização, os governantes, os grupos políticos resistem a essa legalização, porque isso implicaria em pagar essa conta. Então a gente precisa, novamente, a gente não pode desvincular as discussões feministas das discussões políticas. A gente precisa conversar e entender por que as coisas são como as coisas são, e entender que o feminismo ele precisa ser necessariamente um movimento que se pretenda transformador, de alteração das bases, de reconstrução das bases. Outra discussão que ela faz mais adiante, e é uma das discussões que eu mais gosto desse livro, que é a discussão da beleza, do mercado da beleza, e como esse mercado estabelece toda uma competitividade entre as mulheres, toda uma relação de ódio entre as mulheres, justamente porque a mulher ela é medida. O valor da mulher é medido pelo que ela apresenta à sociedade em termos de aparência, em termos de magreza, em termos de estética. Então, tudo isso é extremamente perigoso, não somente porque faz com que as mulheres estejam sempre querendo parecer mais novas, sempre querendo parecer mais bonitas, mas também porque essa tentativa de parecer mais nova e parecer mais bonita a partir do momento que vai parecer mais nova, mas também pelo fato de que isso vai estabelecendo uma competição entre as mulheres que é extremamente cruel. Então é como se a mulher ela tivesse um prazo de validade, e esse prazo de validade ele vai acabando conforme a mulher ela vai deixando de ser considerada uma mulher bonita. Olhando nas redes sociais, a gente percebe alguns movimentos e algumas questões bastante interessantes. A Alessandra Negrini, por exemplo, que fez uma série famosa recentemente, ela foi meio que redescoberta pelo público, e essa redescoberta ela se deu justamente pelo fato de que ela, uma mulher de 50 anos, não aparenta ter a idade que tem. Então, se a gente entra nas redes sociais dela, os elogios eles são sempre nessa perspectiva de que ela é bonita para a idade dela, de que ela ainda está muito bonita. E as pessoas ficam completamente surpresas e completamente passadas pelo fato de que, pera lá, ela é uma mulher de 50 anos, ainda não perdeu, ainda não venceu o seu prazo de validade. Mas esse prazo de validade, ele é somente nessa perspectiva. Ela é uma mulher bonita para a idade que ela tem, ela ainda está uma mulher bonita. Então, olha como é cruel todos esses discursos, justamente porque estabelece uma corrida para as mulheres a partir do momento que essas mulheres vão envelhecendo. É como se as mulheres sentissem que a qualquer momento elas vão perdendo o seu valor e ela vai deixando de ser uma pessoa interessante a partir do momento que ela não vai ser vista e admirada pela sociedade. Outro perigo da indústria da beleza, e que a gente também percebe olhando as redes sociais, é como isso se dá muitas vezes num discurso de uma falsa liberdade. Então a gente percebe muitas blogueiras, muitas mulheres que estão aí nas redes sociais, especialmente no Instagram, a discussão de que essas mulheres elas têm essa grande possibilidade de escolha. Então a gente vai perceber muitas vezes mulheres que vão fazer uma série de tratamentos estéticos, uma série de intervenções cirúrgicas, e aí de repente o público já não acha mais aquilo bonito, o público critica, o público começa a questionar que está perdendo a naturalidade, que está ficando mais feia do que era antes, e muitas vezes essas mulheres elas vão responder sempre nessa perspectiva. Eu escolho, eu decido, eu quero, eu gosto assim, eu me gosto assim.
E a gente tem que sempre pensar como que são construídas essas escolhas. Então, de repente, todas as mulheres estão escolhendo por boca. Então, todas as mulheres elas estão escolhendo um determinado modelo de sobrancelha. Todas as mulheres estão decidindo, coincidentemente, estão decidindo juntas que querem fazer uma rinoplastia. Então, as nossas escolhas, e principalmente todas essas escolhas que vão passando aí pela mãozinha do mercado, elas vão ser sempre uma escolha que se dá nessa perspectiva do que vai sendo implantado, né? Então, se eu não tenho tal nariz, eu não sou bonita. Se eu não tenho tal barriga, eu não sou uma pessoa bonita. Se eu não coloquei boca, então eu também não sou uma pessoa bonita. Então, essas discussões, elas colocam sempre a mulher nessa condição de objeto, né? Então, ou eu sou objeto do patriarcado, ou eu sou objeto do mercado que percebe aí em cima do meu corpo, em cima de quem eu sou, uma oportunidade aí de lucro que não é pouco. As discussões dos 3 últimos capítulos selecionados para essa parte, dos capítulos 7, 8, 9, vão caminhar na discussão da mulher no mercado de trabalho, vai caminhar na discussão das mulheres e das relações de classe. E uma coisa que a Bell Hooks vai destacando ao longo desses 3 últimos capítulos é o quanto muitas vezes as mulheres, principalmente as mulheres de classe mais elevada, vão associar o feminismo sempre a uma conquista pessoal. E sempre a partir do momento que eu sou uma mulher que tem uma alta escolarização ou que eu tenho uma condição econômica favorável, eu posso usar um discurso feminista para dizer que, nossa, olha o quanto eu lutei, olha o quanto eu consegui, olha o quanto eu conquistei. Um filme que mostra isso aqui no Brasil maravilhosamente bem é o filme Que Horas Ela Volta, que a gente percebe que a patroa ali do filme, se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários, a gente percebe que a patroa, ela tem um discurso de emancipação, ela tem esse discurso do eu conquistei, eu fiz, eu aconteci, mas essa mulher, ela precisa de uma outra mulher trabalhando para ela, né? Então, pensar o feminismo é pensar, então, em todas essas relações de opressão que acontece entre as próprias mulheres, né? Então, para a gente poder sustentar esse discurso de liberdade, esse discurso de libertação, ou de olha como o feminismo me emancipou, que muitas vezes acontece, a gente precisa entender que as nossas relações, elas são sempre sociais, e o feminismo, ele é um movimento que precisa conversar com outras mulheres para além da nossa condição, para além da nossa situação. Se eu conseguir individualmente, eu conseguir um crescimento, eu conseguir uma melhoria da minha vida, eu também não posso esquecer que se um grupo importante de mulheres está oprimida dentro da sociedade que eu vivo, então a gente tem um caminho muito longo pela frente. Ou se o feminismo ele só beneficia mulheres de classes mais elevadas, a gente tem um grande problema aí. Depois ela fala mais adiante também a respeito do fato de que muitas vezes vai se associar ao fato de que as mulheres começaram a trabalhar com o feminismo. É como se o grande responsável pelas mulheres terem que trabalhar fosse o feminismo. E a Bell Hooks é muito enfática em dizer que não é culpa do feminismo, isso é culpa necessariamente das relações de opressão de classe mesmo. Então, a partir do momento que homens deixaram de conseguir sustentar sua família, né, ou a partir do momento que as famílias patriarcais elas vão perdendo a sua força justamente porque o homem não consegue ser esse grande provedor, é aí que a mulher precisa estar no mercado de trabalho. Essa ideia de que o feminismo que fez com que a mulher precisasse trabalhar é uma ideia de mulheres apenas de condições econômicas elevadas. Então, a partir do momento que eu vou me incorporando, se uma determinada mulher de uma determinada classe econômica começa se apoderando de um discurso feminista, ela vai sentir esse desejo, vamos dizer assim, de ingressar no mercado de trabalho. Mas isso é para essa mulher. Mulheres negras, mulheres pobres trabalham desde sempre, muito antes da gente ouvir falar em feminismo, essas mulheres já estão trabalhando e muitas vezes em serviços, em trabalhos extremamente precários. Pessoal, essa foi a nossa discussão de hoje. Peço desculpa por não ter conseguido fazer essa conversa por meio de live, que sempre é muito mais dinâmica e interessante, mas de qualquer maneira a discussão está aqui. Deixa aqui nos comentários as impressões de vocês em relação a essa primeira parte do livro, e no sábado que vem estamos aqui de novo com o segundo vídeo, finalizando então a obra e discutindo os 10 últimos capítulos. Até mais!